Tomara. Estamos ao vivo, boa tarde. Nesse mês a gente mudou o dia do nosso Conversas Estratégicas. Agora ele passa a ser no último dia do mês. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, Alexandre Rodrigues, pesquisador brasileiro, residente atualmente em Portugal, fazendo um doutorado em neurociência por lá. Eu geralmente chamo os amigos de mestre, né? Nesse caso é mestre de verdade mesmo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com a Ale. A gente já fez algumas lives lá pelo Instagram. Hoje o contexto é um pouquinho diferente. A gente estava agora por uma hora batendo um papo com a equipe da Web Estratégica e falando um pouco sobre comportamento humano, sobre os hábitos das pessoas, sobre como elas reagem a diferentes estímulos. E agora a gente começa a nossa transmissão aberta aqui do Conversas Estratégicas. Então, antes de mais nada, Alexandre Rodrigues, o NeuroExpert, seja muito bem-vindo ao Conversas Estratégicas. Cara, para mim é sempre um grande prazer estar contigo, Rafa, porque é um cara que eu admiro, é um cara que, como eu, né, e eu tento me espelhar em pessoas assim, e por isso que eu acho que eu tenho algum sucesso. Opa, já deu a primeira travadinha. Gente, só para explicar, o Ale está lá em Portugal. Hoje a gente está com uma instabilidade de sinal lá em Portugal. A gente estava fazendo a reunião anterior aqui pelo Google Meet e deu algumas travadas, então em alguns momentos a conexão transoceânica aí vai dar uma travada, mas está travando e voltando. Então, vamos lá, de novo. Conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Agora sim. Beleza, bom. Então, assim, o que eu estava dizendo que, para mim, é sempre um grande prazer estar com caras como você, né, que trabalham assuntos complexos também de uma forma simplificada, né, desculpa, uma forma simples, não simplificada, né, mas de uma forma que as pessoas consigam compreender e colocar isso na sua prática de vivência, e isso é uma coisa que me inspira muito, né, e eu tento trabalhar muito com isso, então é sempre um grande prazer estar aí contigo, Rafa. Cara, show de bola. Eu separei algumas perguntas aqui baseadas na tua fala anterior. Bacana. E aí eu quero contextualizar isso um pouco para quem está chegando agora, para quem está começando a acompanhar a nossa live. No mês passado, a gente teve aí quase 1.000 pessoas passando pela live. Foi um papo bem legal. E hoje a gente está com um assunto aqui que é mais complexo, mas que ao mesmo tempo é muito estimulante para as pessoas. Eu vejo que muita gente fica encantada, né, quando ouve a palavra neuromarketing. Eu até conversava com um aluno daqui de Campinas outro dia, que é neurologista, e ele falava, agora está na moda botar neuro qualquer coisa antes das coisas, né? E aí, que você botou um neuro, fica chique. Um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, dentro do universo do marketing digital, do relacionamento de consumo, você estava falando sobre as técnicas mudarem ao longo do tempo, mas o ser humano não mudar. E é uma abordagem que eu também costumo usar bastante, mas eu queria abrir a nossa conversa aqui com espaço para você desenvolver isso um pouco. Né? As pessoas têm muito essa noção, e a mídia fala muito disso, isso entrou muito na moda no ano passado com aquele termo novo normal, né? Como se as pessoas rapidamente fossem se adaptar a viver isoladas, trancadas em casa, sem vida social, sem poder fazer aquilo que elas gostam de fazer. E aí eu sempre insisto que não é assim, né? As pessoas não mudam de uma hora para outra, ainda mais com um estímulo externo tão forçado, né, e tão agressivo como foi a questão da pandemia. O que é que você, como um pesquisador, um doutorando em neurociência, tem a dizer sobre isso? Gente, a verdade é que, assim, existe uma confusão de termos por aí, né? A gente usa... Alô, tá conseguindo me ouvir? Voltou. Você falou, existe uma confusão de termos, aí ele já travou a transmissão. De novo. Acho que aí de novo. Deu? Agora voltou. Me ouvindo? Tá. Então eu mesmo costumo utilizar alguns termos errados
mas para conseguir passar a mensagem correta, tá? Por exemplo, evolução. O que é evolução? Evolução é a transformação de um ser de forma a se adaptar a um determinado ambiente, né? O que a gente chama de evolução, na verdade, é aptidão, ou seja, você acaba se tornando mais apto em relação a um determinado ambiente que outra pessoa. Isso, mas não quer dizer que a gente evolua. A evolução é a transformação, ou seja, o que é uma evolução? É você, sei lá, desenvolver pena porque a gente está caindo, sei lá, de um prédio a todo momento. Então você acaba desenvolvendo, evoluindo para que você consiga se adaptar a um ambiente inóspito. Ou seja, nós temos 5.000 anos de frio torrencial. Obviamente, o nosso corpo vai procurar evoluir de forma a perpetuar a nossa espécie. Agora, o que a gente passa de aproximadamente 80.000 anos para cá é um processo de aptidão, ou seja, nós nos tornamos mais aptos em relação ao ambiente onde se vive. As ferramentas e a tecnologia, por outro lado, elas evoluem. Ou seja, elas, a partir do momento que elas não se tornam mais aptas, elas se transformam em ferramentas novas que você pode usar para determinado propósito. Então, ou seja, quando a gente fala em tecnologia e a gente fala em conhecimento do ser humano, exatamente esse é o ponto bacana, porque tudo que você aprende sobre o ser humano, você vai utilizar até o fim da sua vida, e se você explicar isso para o seu bisneto, conseguir passar isso para o seu bisneto, ele vai continuar usando essa informação, porque a gente não vai mudar até lá. Agora, a ferramenta, você não consegue passar para o seu bisneto. O seu... Tá conseguindo me ouvir? Voltou? Voltou. Você estava falando, então, a ferramenta a gente não consegue passar. Isso. Então, se você for perguntar para o seu bisavô qual é o melhor carro, ele vai dizer, o melhor carro eu não sei, mas o melhor cavalo eu sei. Porque na época, você andava, a maior tecnologia era o cavalo. Então, as duas coisas têm que andar junto. Hoje, existe uma condicionante que você tem que aprender o que a técnica, o que a tecnologia te traz, mas entender o ser humano é algo imprescindível, porque todo o conhecimento que você tem sobre esse ponto sempre vai ser útil, sempre vai ser útil. Então, essa é a condicionante da interferência da neurociência e da psicologia nos negócios, né? Quando a gente usa no marketing digital o processo de mapear uma persona, né? Qual que é o objetivo ali? Entender o comportamento daquelas pessoas, entender a jornada pela qual elas estão passando, que problema que ela está vivendo, que contexto, que situação, e aí a gente gera conteúdo tentando influenciar uma decisão de compra. Eu gosto de usar o termo influenciar para a gente não dizer manipular, porque aí leva a um entendimento errado da função do conteúdo. E você estava falando agora há pouco, você deu o exemplo ali do produto mais pesado, que eu gostei muito, sobre a diferença entre a heurística e o viés cognitivo. Como é que a gente pode usar isso no conteúdo, ou num funil de vendas, ou num processo de relacionamento com esse consumidor, para influenciar a percepção dele sobre a qualidade de algum produto, por exemplo, ou de algum serviço. O que é a diferença do ponto de vista científico da heurística e do viés? A internet hoje está de sacanagem com a gente. Toda vez que o Ale vai começar a falar, trava. É para deixar a gente mais curioso, gente. Então, quem está chegando agora, o Ale está lá em Portugal, está em Lisboa. A gente, logicamente, está aqui no Brasil. E a conexão Brasil-Portugal hoje não está muito legal. A internet lá está dando umas falhadas. Então, de vez em quando, o sinal dele vai travar. Ele está caindo e voltando. A gente já estava numa conversa anterior faz 1 hora. Vamos esperar o sinal dele reestabelecer. A gente vai tentar tocar a live aqui, como diz o Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, ao vivo tem desses improvisos também. Enquanto a conexão dele não volta, a gente estava falando justamente sobre a influência de percepção das pessoas. E o Ale dava um exemplo ali de que quando você pega um produto mais pesado, você tende a entender esse produto como de maior qualidade. E eu estava tentando fazer um paralelo de como a gente pode trabalhar isso no digital. Já é de conhecimento, né, em várias pesquisas de e-commerce isso aparece,
que quando você tem fotos de um tamanho maior e o zoom dessas fotos mostra mais detalhes do produto, isso leva as pessoas a terem uma percepção maior da qualidade desse produto e terem uma tendência maior de comprar esse produto, o que vai levar a um aumento da taxa de conversão. Por outro lado, a gente tem agora as mudanças no Google aí com o Core Web Vitals, né, com a velocidade de carregamento, com a performance dos sites, em que você precisa ter sites mais rápidos e com carregamento mais otimizado. E aí isso acaba virando um conflito, né, entre a performance e a qualidade. Logicamente que na técnica existe uma forma de você resolver isso, você carrega uma imagem altamente otimizada e só no momento em que o usuário vai interagir com a imagem, você faz o carregamento da imagem mais pesada, né? E aí você consegue entregar uma imagem de maior qualidade. Bom, o sinal do Ale aqui voltou, então, retomando no ponto ali que a gente estava, do exemplo que você deu do produto mais pesado, né, e a diferença entre a heurística e o viés cognitivo. Bom, beleza, gente. A heurística e viés cognitivo é uma palavra que vive, né, que ela habita lá o mundo da neurociência, ou seja, o mundo dos neurocientistas, dos psicólogos, enfim, desse pessoal que trabalha realmente com o mundo neuro. O gatilho emocional, por outro lado, é a tentativa da publicidade de explicar algo que eles não compreendem, que permeia outro campo, tá? Mas que, no fundo, tem um alinhamento. Então, assim, quando as pessoas me perguntam sobre gatilho mental, se existe, se não existe, se eu concordo, se eu não concordo, eu nem concordo nem discordo, porque se eu concordar, eu vou estar dando crédito à publicidade. Se eu não concordar, eu vou estar dando crédito à neurociência. Como o termo existe na publicidade, se eu olhar isso com um olhar publicitário, ele existe. Se eu olhar isso com o olhar da neurociência, ele não existe. Então, ou seja, o que é interessante é que existe. E perdemos o sinal do Ale mais uma vez. O Ale estava tocando nessa coisa do gatilho, né? E a gente sempre critica o termo gatilho mental, mas eu gosto do ponto de vista dele, né? De que é uma leitura leiga sobre um termo que tem uma origem científica. Então, existe uma percepção no mercado de que você pode acionar determinados gatilhos no cérebro das pessoas e que você usa uma determinada palavra, uma determinada expressão, e aquilo vai disparar um comportamento padrão. E que na prática não é assim que acontece, né? Então, ele até exemplificava na nossa conversa anterior aqui a questão da última oportunidade, né? Então, toda vez que a gente coloca, que a gente está acostumado a ver na TV, né? Só amanhã mesmo. Né? É uma forma de você criar esse impulso, esse imediatismo, essa coisa do último momento e fazer com que a pessoa tenda a querer agarrar aquela oportunidade. E aí as pessoas usam o termo gatilho mental para se referir a esse tipo de comportamento, especificamente usando um princípio chamado de escassez, né, de que quando você torna alguma coisa escassa, um produto, um serviço, uma oportunidade de compra, as pessoas vão automaticamente reagir daquela forma. E não existe esse automático, né? Se aquela pessoa, naquela jornada, naquele momento, estava pensando em comprar aquele produto e você lança ali a última oportunidade, esse gatilho pode funcionar. Agora, não dá para imaginar que todo mundo que vai ver lá o só amanhã mesmo, vai amanhecer na frente da loja querendo comprar, né? Então, Ale, agora o seu sinal voltou, então vamos lá. Vamos lá e assim a gente vai, não tem problema nenhum. Sem erros, sem problemas técnicos, também a coisa ia ficar muito chata. Bom, vou falar então sobre a heurística. Você já explicou a questão do gatilho mental, vou falar sobre a heurística. A heurística, ela é um tipo de processamento, ou seja, de tomada de decisão que você faz contemplando muitas informações à sua volta, tá? Então, ou seja, você precisa tomar uma decisão rápida, mas você não sabe explicar o que te levou a tomar aquele tipo de decisão. Então, ou seja, vira à esquerda ou à direita? Pum, você vira à esquerda. Por quê? Aí depois você vai pensar, por que eu virei à esquerda? Aí você me explica o porquê virou à esquerda, mas naquele momento você não tem. É muito confundido com intuição. Tem um filme muito legal do Tom Hanks, que ele faz o papel daquele piloto que pousou o avião no Rio Hudson, lembra? Em Nova York? E sim,
salvou uma cacetada de gente. Ou seja, ele teve que tomar uma decisão em pouquíssimo tempo e ele tomou a decisão de pousar no Rio. Ele foi a julgamento, ele foi processado, por quê? Porque todos os simuladores indicavam que ele podia ter voltado ao aeroporto. Aí, no dia do julgamento, ele disse, então, vamos colocar o tempo que eu tive para tomar essa decisão. E aí, quando eles reprogramaram o simulador caía o avião no meio da cidade toda vez que ele tentava voltar ao aeroporto. Isso é uma heurística. Ou seja, é aquele efeito de experiência que você tem, que você consegue, em uma pequena fração de segundo, contemplar o máximo de estímulos que você já tem vivência para tomar a melhor decisão. Isso é uma heurística, tá? E o viés cognitivo é o mesmo erro de julgamento, ou o mesmo processo de tomada de decisão, quando ele tem elementos sensoriais envolvidos. Ou seja, não é porque um objeto pesa mais que o outro, que ele necessariamente tenha mais qualidade. Mas o nosso cérebro interpreta que sim. Se pesa, é porque tem mais qualidade. O que vem totalmente de encontro à evolução tecnológica, porque quanto mais tecnológico, menos peso deveria ter. Não é verdade? Então, ou seja, é a maneira como você usa isso. Então, quer dizer, uma embalagem que tenha uma textura, uma embalagem que tenha, sei lá, por exemplo, você vai num restaurante, tá? O restaurante passa para você o cardápio. Esse cardápio é uma folha plastificada. Você já tem uma má impressão sobre aquele restaurante. Agora, você vai no restaurante e tem ali um menu pesado, que você abre, aquelas folhas lá são decoradas, né? Quer dizer, é uma outra percepção de qualidade que você tem sobre o ambiente que você vive. E isso tem influências a todo momento. É uma música, é uma cor, é uma água, se a água está gelada, se a água está quente, que você está convivendo naquele local, é a disposição das prateleiras, dos produtos, do tipo de atendimento, se a pessoa ri, se a pessoa não ri, do tom de voz. Poxa, o Rafa pode falar num tom de voz que me lembra uma pessoa que me sacaneou um tempo atrás. Isso vai me trazer um viés cognitivo de afastamento dele. Mas eu não sei o porquê que eu tenho essa má impressão. Mas é porque ele me reporta uma memória afetiva ou emocional que eu tive há um tempo atrás. Isso é um viés cognitivo. Né? Então, assim... Então... Fale. Não, eu ia aproveitar e puxar um gancho aqui. Uma das coisas que a gente faz muito em marketing de conteúdo é tentar guiar o cliente, né, ou como a gente acaba chamando no digital, o usuário, né, é um termo que acabou caindo em desuso porque a gente até faz piada. E tem duas indústrias no mundo que tem usuário, tecnologia e tráfico de drogas. Né, o resto tem cliente. Mas aí quando a gente olha para a jornada, para o que se chamava jornada do usuário, hoje a gente tenta te chamar de jornada do cliente, existe o momento do pré-compra, né, que é aquele momento em que a pessoa está tomando uma decisão de compra e a gente quer tentar influenciar essa decisão. Tipicamente, a decisão de fazer um MBA, por exemplo, ela leva 19 meses. E aí você para pensar racionalmente, parece estranho. Você fala, poxa, a pessoa vai fazer um curso de 18 meses e ela passa 19 meses pensando se ela deve fazer. Mas é um compromisso de longo prazo, é um investimento financeiro alto, vai exigir que essa pessoa se comprometa, que ela estude, que ela se esforce, que ela abra mão de várias noites, de finais de semana, e por aí vai. Então, assim, pensando nessa questão da evolução, de como o cérebro funciona, faz sentido criar um conteúdo que prepare a pessoa ou que condicione ele para tomar uma decisão? Né? Como é que eu posso usar mecanismos lícitos, né, justos, sem manipular essa pessoa, mas que eu consiga influenciar essa decisão e mostrar para ela que isso é um ganho? Isso é uma coisa viável? Então, Rafa, eu sempre costumo dizer que ninguém compra nada por imposição. Nós compramos por disposição. Tá? Um tijolo não faz um muro, mas ele é um muro para uma formiguinha. Então, assim, depende do teu público, tu vai investir num estímulo ou em outro estímulo. A manipulação e a persuasão são coisas completamente diferentes. Manipulação é aplicado em todo tipo de mercado. Você pode vender uma coisa e não entregar. Eu posso te vender um carro com a caixa quebrada e você descobre depois que você andou 30 quilômetros com ele. Aí eu digo, Rafa, estava na tua mão, mas a caixa já estava quebrada. Então eu te manipulei, eu te enganei.
Ou seja, o Rafa nunca mais compra de mim e ele nunca vai indicar ninguém a comprar de mim. A manipulação faz parte de quem trabalha a curto prazo. Ou seja, você não se sustenta em mercado algum hoje em dia manipulando ninguém. Você pode tentar uma vez, você engana 1, 2, 3, mas nós dependemos do processo de recompra, nós dependemos da fidelização. Aí você vai me dizer, não, peraí, mas eu trabalho como corretor de imóveis. Dificilmente você vai me comprar outra casa, mas eu posso te indicar para um amigo que quer comprar casa. Isso também é fidelização nesse tipo de negócio. Tá entendendo? Então, ou seja, a diferença da persuasão. A persuasão é fazer com que você dê atenção para mim. Ninguém vai comprar nada meu, ninguém vai comprar nada seu, se eu não olhar para a ideia que você quer mostrar. Se eu não parar para dar atenção para o que você quer falar. Então, como é chato você falar com alguém e esse alguém está olhando para o outro lado. Por quê? Porque nós não damos conta de mais que um estímulo ao mesmo tempo. Nós somos monofunção, a gente não faz duas funções ao mesmo tempo. Você pode me dizer, não, peraí, eu faço vários processos junto. Não, você não digita 2 textos junto. E se eu estiver atrás do seu carro e você falando no celular, eu sei que você não está na sua melhor performance. Isso prova que nós não somos multi-estímulos. Então, nosso trabalho é primeiramente fazer com que a pessoa me escute. E é isso que você faz. Quando você investe no Google, você não pode culpar o Google porque você não vendeu. Você tem que culpar o Google se ele não te mandou para o meu site. Entendeu? Pô, o Google não funciona porque ele não me manda para o meu site. Agora, ele manda você para o site. E o teu site é uma porcaria, o seu produto é uma porcaria. Cara, você não vendeu porque você não sabe persuadir a pessoa com a solução que você está promovendo. Ou a sua solução não é mais funcional. Isso é marketing, isso não é neurociência. Então, quer dizer, você usa a neurociência para saber quais são os estímulos de persuasão. O que é persuasão? É como eu vou dar a atenção, ou como eu vou captar a atenção, como eu vou passar nos filtros atencionais de alguém. Por exemplo, se eu mando um e-mail para o meu público e eu digo assim, pessoal, venham assistir a nossa live agora, eu e o Rez. Pessoal é todos não é nenhum. Agora, se eu digo, Ronaldo da Silva, vem assistir a minha live com o Rez. Quando eu leio Ronaldo da Silva, cara, essa mensagem é para mim, eu vou passar pelo menos para a segunda linha. Isso é atravessar o filtro atencional do Ronaldo. E aí você vai dizer, nossa, que técnica interessante, vou anotar isso. Gente, vocês passam por isso desde criança. Quando você estava brincando na rua, Rafa, e a tua mãe chamava, vem comer, o jantar tá na mesa. O que você fazia? Cara, não é comigo, velho. Continuo brincando. Daqui a pouco ela ia para a janela e gritava, o jantar tá na mesa, sobe. Gente, é todo mundo, não é comigo. Quando ela falava, Rafael Rez, vem para casa, você já sabia que o próximo passo era a sua mãe te buscando na rua e você passando a maior vergonha do mundo. Gente, ela ultrapassa o teu filtro atencional. Ela te dá você dá prioridade àquela informação em relação à outra. O que eu vejo é pessoas que têm preguiça em gastar essa energia. E aí lamentam porque elas não têm atenção no seu público, lamentam porque não vendem o seu produto. Mas tem preguiça de pensar. O que eu também não julgo, porque a preguiça de pensar é algo próprio do nosso cérebro. Por quê? Ele evita pensar, porque pensar também consome energia. Então, assim, nem todo mundo foi feito para pensar. Todo mundo foi feito para selecionar pontos que são prioridade, né? Por isso que também não se vende para todo mundo, né? Se vende para quem quer comprar, ou para quem tem disponibilidade de comprar, ou no momento certo de venda, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vendendo. Você está vendendo o seu produto, quando você faz uma live gratuita para um monte de gente, passando informação, e eu estou vendendo o meu produto, as pessoas vão ver meu nome, vão ver meu Instagram, provavelmente vão seguir. Se o conteúdo que eu estou falando faz sentido, se não faz. E isso é uma coisa importante também, porque eu vejo muita gente dizendo assim, eu perdi seguidor. Cara, você não perdeu o seguidor, ele não viu sentido em fazer parte de um grupo ao qual não agregava valor a ele. Ou você muda o conteúdo e se adapta a esse cara, ou talvez você possa perder a sua própria identidade para contentar alguém, ou você vai buscar dentro da sua rede aquele cara que consome o que você está dizendo. É isso, entende?
Nossa, esse é um grande desafio, né? Explicar para o empresário, explicar para um diretor de empresa, para um gerente, o que é um funil de vendas. Né? Mas, pô, por que eu tive 1.000 pessoas entrando e só 10 compraram? Porque é assim para todo mundo. Né? Você não compra tudo que você vê, você não assina tudo que te oferecem, você não converte todas as ofertas que chegam até você. É natural. Aí a gente fala, por exemplo, de como engajar um cliente no processo de compra. Aí volta lá naquela questão das personas. Então, a gente tem que entender o comportamento dele em cada fase do processo. Isso. E entender que a motivação dele vai ser diferente de acordo com o momento que ele está vivendo. Né? A gente tende a achar que só porque o cliente foi para o Google e fez uma busca, ele já tomou a decisão de comprar. Né? E muitas vezes não é essa a realidade. Na maioria dos casos não vai ser. Né? Tem um livro que ficou bastante famoso no Brasil, que ele fala que se 30% das pessoas não estão interessadas, 30% ouviram falar, mas não vão atrás, 30% estão no momento de começar a pensar naquilo, 7% estão ativamente interessadas e só 3% estão no fundo do funil tomando a decisão de compra. Ou seja, aí, 90% das pessoas que são impactadas pela mensagem não estão no momento de decisão, né? Não vão comprar aquilo naquele momento. Você comentou uma coisa agora há pouco, de que a gente foi feito para esquecer e não para lembrar. Se isso é realidade, né? Se é assim que o cérebro funciona, como é que a gente engaja as pessoas em um processo de compra? Quando a gente tem uma decisão longa, por exemplo, um produto de um ticket mais alto, ou algo que vai exigir uma dedicação desse cliente. Você citou o exemplo do exercício físico, né, da academia. Pô, como é que eu faço o cara se comprometer aí na academia 3, 4 vezes por semana? Como é que eu faço ele se comprometer com alguma coisa? Cara, dentro dessa tua fala, tem duas palavras que são essenciais. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir? Tá. Dentro dessa tua fala, tem duas palavras que são essenciais hoje e que se usa muito e tem uma característica, tá, que vocês podem procurar, que chama-se saturação semântica. O que é a saturação semântica de uma palavra? Você usa tanto essa palavra que ela acaba perdendo o propósito. É como o próprio neuro. Você usa tanto neuro hoje em dia que ele perde o seu propósito. Qualidade perdeu o propósito. Superar a expectativa do cliente. Todo mundo fala isso como algo motivacional, mas que a realidade disso é muito mais complexa do que a mensagem que você está passando. As duas palavras que você falou chama-se engajamento e motivação. E são coisas diferentes. Para o cérebro são coisas diferentes, tá? O que é o engajamento? Engajamento é basicamente o cálculo que o cérebro faz entre despender tanto de energia por tanto tempo pela recompensa que eu vou ter. Certo isso? Então, quando você vai falar que você precisa engajar alguém, você precisa ter 3 métricas importantes. Quanto de energia que eu vou gastar para acessar esse conteúdo ou para alcançar você? Quanto tempo eu tenho que ficar nesse mesmo ambiente? E, por final, qual é a recompensa que eu vou ter? Porque essa recompensa é que vai compensar eu voltar de novo para gastar a mesma energia. Isso é engajamento. Motivação são os requisitos que te dão sentido a estar lá. Aí isso é mais complexo, porque cada pessoa tem um motivo. Para cada pessoa existem motivações diferentes. Obviamente que dentro de um contexto ou de um nicho, as motivações são bem parecidas. Por exemplo, tá? Eu vou falar sobre estratégia para o seminário dos padeiros, das padarias. Então, eu vou abrir lá uma estratégia de uma padaria e um cara da padaria, lá do público vai me dizer o seguinte: ô, professor, o senhor está mostrando a estratégia dessa padaria, eu vou copiar a estratégia. Eu vou dizer, não precisa copiar, eu te mando os slides por e-mail. Por que eu faço isso? Porque o cliente é o mesmo. Se o cliente é o mesmo, as necessidades são basicamente as mesmas. Se você parar para pensar por que você vai na padaria A ou na padaria B, não tem muita diferença. Onde é que se define as diferenças? Na sutileza. Ou é um atendimento, ou é... Porque o produto é basicamente o mesmo, a necessidade básica é a mesma. Então, o que te motiva
a fazer um curso, por exemplo. Então, para o Rafa, fazer o curso lá da web pode significar esses motivos, mas para mim, que estou buscando a formação, pode ter outros motivos. Aí a gente vai usar uma ferramenta que a gente já tem há 200 mil anos, gente, que é a empatia. Eu me colocar no lugar do Alexandre e compreender os seus motivos que fazem com que ele se aproxime ou se afaste de mim. O resultado do teu funil é o resultado da exploração e das condições e das recompensas que você dá sobre os motivos daquela galera que estão no fundo do funil ou da galera que você quer colocar nesse funil. Você não pode montar um produto para você. Ah, mas o meu produto resolve tal problema. Sim, ok, mas todo mundo entende isso? Quantas pessoas têm esse problema? A academia, por exemplo, por que a academia foi criada, basicamente, no seu cerne? Ela foi criada para que você tenha um corpo bonito, para que você, né, tenha um reforço muscular bonito. Quantas pessoas que vão na academia por outro propósito? Eu, por exemplo, vou na academia por uma questão de saúde, porque eu estava com um peso maior, eu tenho que reduzir meu peso, porque eu tinha refluxo, eu tinha dor nas costas, e a academia me cura. Consequentemente, eu ganho reforço muscular, tá vendo isso? Eu vou na academia porque quando eu estou fazendo o meu aparelho, eu estou sozinho comigo mesmo, eu fecho meu olho, eu consigo planejar o meu dia, eu consigo pensar o que eu vou dizer para aquele cliente, aquela solução que eu podia achar, é o único momento que eu estou sozinho comigo. Então, agora eu coloco a ansiedade para fora na academia. Então, quer dizer, o motivo que me leva à academia pode ser diferente de um motivo que leva 90% das pessoas na academia. Tá entendendo? Então, ou seja, já o engajamento é, depois que eu estou dentro do ginásio, quanto tempo que eu permaneço lá dentro? Ou seja, quanto tempo que eu fico lá e quantas vezes eu volto lá? Eu posso pagar academia e não ir. Por quê? Porque o clima lá não é bom, os equipamentos não são bons, o personal que atende, ele não me dá atenção, a menina da recepção não me dá atenção, o sistema de entrada é confuso, o chuveiro é ruim, a água não é quente. Tá vendo isso? Então, quer dizer, são duas palavras completamente diferentes, com significados diferentes, mas que têm a saturação semântica de responder em qualquer tipo de questão hoje em dia. Então, eu luto muito contra isso, né? É muito sutil isso. Sim, é a minha luta contra o gatilho mental. Eu não gosto do gatilho mental. Cara, você falou, puxando ainda esse fio da meada do engajamento, depois eu vou levar a conversa para outro lado, mas esse aqui eu acho que a gente tem que puxar agora. Tem um documentário que ficou bem famoso uns meses atrás na Netflix, que é aquele O Dilema das Redes Sociais. Sim. E ele fala muito sobre os recursos de engajamento que as redes sociais usam, né, e que tem muito a ver com o mecanismo dopaminoide, né, de você viciar a pessoa em micro-recompensas. Né, claro. E eu vi muita gente naquela época ali, quando o documentário lançou e ficou famoso, como é que eu faço isso no meu negócio? Como é que eu aplico isso para minha empresa? Como é que eu uso isso? Né, e isso não é necessariamente uma coisa positiva. Né, a gente acaba entendendo todo vício como algo pejorativo, como algo ruim. Né, que em algum momento as pessoas vão querer refutar, vão querer botar aquilo embora. Sim. Como é que você vê essa manipulação dos mecanismos dopaminoides hoje na comunicação? Né? Como é que as pessoas estão reagindo em termos comportamentais a essa coisa que te vicia e aí depois acaba estragando a sua vida? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Então, primeira coisa que a gente tem que conhecer novamente é o termo. Tá? O vício, ele tem uma origem, que é um hábito. Um hábito é todo aquele tipo de comportamento que você faz de forma inconsciente que serve para acelerar a sua performance. Assim como uma rotina. Você chega em casa hoje, você larga a chave da sua casa num determinado local. Se você larga a sua chave em outro local, é capaz de você sair e esquecer a chave em casa. Por quê? Porque o seu cérebro se condiciona a uma rotina. E isso faz com que você acelere performance, tá? O vício é um hábito que te faz mal. A virtude é um hábito que te faz bem. Então, por exemplo, você se habituar a caminhar vai fazer com que você tenha uma recompensa positiva na sua vida.
Se você perde muito tempo na internet ou na rede social, é um vício que pode fazer com que você esteja perdendo tempo de adquirir novos conhecimentos ou coisas mais úteis na sua vida, ou passar menos tempo com seus filhos, por exemplo. Que a grande maioria das pessoas não consegue visualizar o que perde com o seu hábito. Ela foca na recompensa, entendeu? Então, ou seja, quando você se dá conta que você está perdendo a infância do seu filho, porque você ficou trabalhando muito tempo, cara, e o que eu estou dizendo é momentos para cada coisa. Agora, você se habitua a trabalhar 24 horas por dia e você não vê o seu filho crescer, tem coisa errada aí, porque você está priorizando coisas que, no fundo, você trocaria por aquele momento novamente. Então, ou seja, quando é que você sabe que você está viciado em algo? Quando isso te traz algum prejuízo. Como é que você reconhece o prejuízo? No arrependimento, na depressão, na tristeza, do uso depois. Então, o que eu sempre digo, tá? O vício é a tristeza, o vício é o prazer e depois a tristeza, ou a dor. É o prazer antes da dor. E a virtude é a dor antes do prazer. Então, você consegue reconhecer isso. Quando é que eu estou viciando alguém? Quando eu consigo proporcionar prazer a todo instante para aquela pessoa. Agora, quando é que isso se torna um vício? Quando eu mantenho tanto tempo ele na minha rede social que ele não consegue ter tempo suficiente para ser alguém melhor. Então, quando você diz, Alexandre, eu quero viciar as pessoas a utilizarem a minha plataforma de ensino, você não está viciando ninguém, você está passando virtudes para as pessoas. Elas perdem tempo com você, mas elas estão evoluindo. Agora, eu estou perdendo tempo no Facebook vendo fofoca alheia. Isso é um vício, porque ele está te detonando, roubando o seu tempo, que você poderia estar usando para algo muito mais útil. Entendeu a diferença? Ambos são dopaminérgicos. Por quê? Porque é um neurotransmissor que te dá prazer, ou momentâneo, ou presente, ou futuro. O que é o futuro? É o simples fato de eu pensar num McDonald's enquanto eu estou fazendo o regime, o meu cérebro já libera dopamina, dizendo, esse pensamento é bom, nós precisamos dessa energia. Eu tenho que trazer para a minha racionalidade, dizendo, não, eu estou de dieta, eu não posso consumir isso agora, eu vou ter que trocar por uma salada. A dor antes do prazer, tá vendo? Sensacional. O que as pessoas fazem? Elas se rendem ao seu cérebro. Por isso que chega um momento da minha formação que eu divido cérebro e você. Você é o racional. E o seu cérebro é o instintivo. Ele vai fazer o que é melhor para ele. Ele vai fazer você engordar, não porque é bom para você, mas porque é bom para ele ter reserva para quando faltar comida. Você tem que sacar que você está engordando e que isso pode ser uma irresponsabilidade sua. Claro, se não for uma doença ou algo do tipo. Mas é responsabilidade sua manter a sua saúde, não o do seu cérebro. O seu cérebro é guardar, armazenar energia para quando faltar comida. É isso que ele foi feito há 200 mil anos atrás, quando não tinha comida, entendeu? Então, ou ele te comanda, ou tu comanda ele. Essa é a diferença entre vício e virtude. Sensacional. Cara, tem um vínculo louco que eu quero fazer aqui. Eu não sei se vai fazer sentido para você, mas eu vou trazer porque eu acho que faz. Tem um exemplo que eu vi uma vez num livro citando o mecanismo da vigilância, né? Que as entidades metafísicas em algum momento foram criadas para que a humanidade se sentisse vigiada, né? Então, se existe um mecanismo onipresente, onipotente, que te controla e que vê tudo, né? Ele te mantém no caminho da virtude. E aí o profissional fazia um vínculo com uma loja. Ele falou, a loja tem um pé direito alto e no topo da loja eles colocaram um quadro com uma figura de 2 olhos, de forma que a pessoa se sentia vigiada por aquilo em qualquer local da loja. Sim. E o fato dela se sentir vigiada diminuía a incidência de roubos. Porque aí tinha alguém olhando, era um quadro com 2 olhos, não era uma pessoa, mas o fato de você se sentir vigiado fazia com que as pessoas roubassem menos. Aí eu quero fazer um paralelo com a LGPD. As pessoas tendem a abrir mão da privacidade, e até um conceito que para as novas gerações está morrendo, elas não conhecem o conceito da privacidade
como a nossa geração, por exemplo, conheceu, porque a gente teve que ir abrindo mão da privacidade para poder fazer o uso, por exemplo, de uma rede social. Claro. Ao passo que as novas gerações que já chegaram no mundo com a rede social presente, com o smartphone presente, para elas isso é o normal, né? Você não precisa guardar as suas informações, aonde você mora, o seu telefone, ou a sua arroba, ou as suas fotos. Tudo isso normalmente já é público. E agora vem a LGPD e traz a consciência das pessoas o tempo todo. Então, em cada site que você entra, você tem que aceitar os cookies. Né? Em cada coisa que você vai fazer, você tem que aceitar a publicidade. Né? Qual que é o impacto disso? Né? Como é que a neurociência olha para esse tipo de mecanismo? Cara, esse assunto, assim, ele tem tantas vertentes, ele é tão complexo, sabe? Assim, é muito difícil você conseguir simplificar algo tão complexo que vem desde que ele tem uma explicação desde a nossa origem como mamífero que necessita fazer parte de um determinado grupo para sobreviver, porque nós somos frágeis em relação aos outros animais. A gente não voa, a gente não corre tanto quanto um leão, a gente não é tão forte quanto um urso, ou seja, nós não éramos mais para estar nesse planeta. Nós somos um animal, um ser construído já na falência. Ou seja, o que fez com que nós permanecêssemos e dominássemos a natureza e, consequentemente, perpetuássemos a nossa espécie? O nosso discernimento cognitivo. Foi exatamente isso. Ou seja, para enfrentar um urso, a gente inventou uma arma que é mais rápida e mais potente que o próprio urso. Só por isso. E ainda assim, quantas pessoas morrem por ataque de urso? Então, o que acontece? Essa questão do estar sendo vigiado hoje em dia é uma condicionante que faz com que você, se você entende o que está acontecendo, você mantém a sua personalidade e você se propôs, né, ou se dispõe a produzir, a desempenhar, a performar, mesmo sendo vigiado da mesma forma que você faria se não tivesse. Por outro lado, o que a gente está enxergando na nova geração é uma perda absurda de identidade. Por quê? Porque eles não querem se parecer com o que melhor eles são, mas o que o melhor eles precisam ser. E isso é horrível, porque você acaba perdendo a sua personalidade em detrimento do que o seu público busca de você. Então, as pessoas que eu mais valorizo hoje são as pessoas que têm sucesso sendo elas mesmas. Aí você vai dizer, sim, mas como é que a gente consegue descobrir isso? Pelo histórico. Você tem que ver o histórico daquela pessoa. Ou seja, como ela é sempre, com as respostas que ela dá, e principalmente como ela atua. Se ela faz o que ela diz que ela, sabe, que ela prega que ela faz. Então, assim... várias pesquisas já foram feitas dentro desse âmbito e sempre dá o mesmo resultado. Eu vi uma pesquisa muito bacana feita numa universidade que mostrava, olha só, gente, mostrava um adulto que ele fazia uma prova e as respostas dessa prova estavam embaixo da mesa. E ele não podia olhar essas respostas para fazer, obviamente, ali. O que acontece? Quando a pessoa que estava cuidando saía, todo mundo dava uma olhadinha, todo mundo dava uma escorada para trás, assim, olhava um pouquinho da resposta, alguns mais explícitos, outros menos explícitos, né? Aí o que acontece? Antes de sair, na segunda fase dessa pesquisa, antes de sair com outro grupo, esse mesmo cara que estava ali cuidando da prova, ele dizia assim, olha, nesta cadeira que estava do meu lado, uma cadeira vazia, tem um funcionário invisível aqui. Olha isso, gente. Tem um funcionário invisível que vai cuidar da sua prova. Por incrível que pareça, diminuiu demais as pessoas que olhavam a resposta, com medo do funcionário invisível. Então assim, ó, existe racionalidade nisso? Não. O que existe aí é influência do seu pensamento no seu comportamento. Então, assim, não tem como dizer se isso é bom ou ruim. Você tem que avaliar o comportamento, como isso está se dando no comportamento. Eu vejo pessoas que tratam isso com tanta naturalidade e que seguem evoluindo, vendem, têm a sua vida, têm o seu sucesso, com essa visualização extrema, com a sua privacidade invadida ao extremo. Outras pessoas não lidam com isso.
Então, assim, não tem uma resposta certa ou errada, sabe? Eu acho que você tem que ver como isso influencia o seu comportamento e como você está feliz com o resultado do seu próprio comportamento. Eu acho que essa seria acho que o grande cerne dessa questão, sabe? Mas, assim, retomo, é muito mais complexo, Não, cara, eu adoro te ouvir falar justamente pela clareza como você coloca essas questões e a responsabilidade em colocar essas respostas, né? De não ter uma verdade absoluta, de não ter, não, é assim ou é assado, né? Tem muita variável em jogo. Mas o meu papel aqui é jogar lenha na fogueira. Claro. Eu gosto muito da abordagem do Dan Ariely, né? O meu preferido dele é o Previsivelmente Irracional. E tem um trecho ali em que ele faz uma afirmação que eu já usei em várias palestras, em vários cursos. É um cara que eu tenho uma admiração pela história pessoal dele, né? Aquele acidente com as queimaduras. Superação, sim. Recentemente eu vi uma palestra dele em que ele está com meia barba só, né? Porque metade do rosto foi queimado, então ele deixou a barba crescer e ele fica meio barbado. Eu achei um barato tipo aquilo. Passos, ele brinca com isso que aconteceu e que foi um trauma muito grande, mas que ao mesmo tempo transformou ele no cara genial que ele é, né? Então, o fato dele lidar isso com humor mostra o quanto ele já superou essa questão, né? Mas aí ele traz a questão do processo decisório, da tomada de decisão, que para a negociação é muito importante, que para o mundo dos negócios é muito importante, e que na psicologia do consumo é fundamental. Claro. E ele afirma que a gente decide de forma emocional e a gente justifica de forma racional. Né? Eu uso isso para os meus alunos o tempo todo. Eu falo, olha, quem tomou a decisão é o que a gente entende como subconsciente. Sim. Agora, em algum momento, o seu consciente vai ter que justificar você ter sacado o cartão de crédito e passado milão parcelado ali. Né? Claro. Qual que é o teu ponto de vista sobre essa observação do Ariely? Como é que você entende esse processo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a tomar boas decisões? Então, o Ariely, ele é um dos caras precursores aí da economia comportamental, junto com o próprio Richard Thaler, né? O Thaler, ele aborda mais a questão do nudge, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o Ariely mais a questão da relação emocional na tomada de decisão, né? Ambos têm um viés muito bacana que pode se usar, né? O Ariely, ele demonstra através do comportamento humano, ou seja, através de pesquisas e a demonstração prática de como nós somos irracionais, né? E veja bem, gente, não é burros, tá? Não confundam irracionalidade com burrice. São coisas completamente diferentes, tá? Existem as duas coisas, tá? Existem os caras que são burros, e existe o cara que é irracional. O que é a irracionalidade? É o que ele chama de comportamento automático, de inconsciência. Você age sem que você precise pensar. Ou seja, você já tem uma estrutura de modelos mentais e memórias associativas que faz com que você tome uma determinada decisão através de experiências e condicionantes que você já passou, por experiências que você já passou. Não à toa, pessoas mais experientes ou pessoas que tomam melhores decisões, quase sempre são pessoas que passaram por mais experiências na sua vida. Por exemplo, bons mentores quebraram empresas. Por quê? Estão te dizendo ali o que não fazer. Então, quer dizer, só sabe disso quem quebrou. Né? Então, assim, você não pode entender que um cara que quebrou uma empresa é um cara que não possa ter sucesso ou que não possa me mentorar. Não, ele passou por algo que não quer que você passe. Então, quer dizer, isso faz parte desse comportamento automatizado do que você iria fazer. Ele diz, cara, não faz isso, que quando eu tive essa experiência, aconteceu isso. Aí ele atalha, você tira esse atalho, isso como um atalho, tá? Então, o Ariely, ele trabalha com atalhos mentais. Um atalho mental é aquilo que você faz, é o comportamento que você tem, correspondente a estímulos que você nem sempre sabe explicar. Então, por exemplo, tá? Uma pesquisa que ele fez foi muito interessante, que tinha uma entidade assistencial que estava querendo contratar advogados, só que ela não podia pagar muito, ela é uma entidade que dependia de recursos externos, ela não tinha fins lucrativos, então o que ela fez? Ela ofereceu um valor mínimo
para pagar advogados para assessorar essa entidade. O que aconteceu? Ninguém quis. O advogado não quis, por aquele valor, trabalhar. Ok. Ela mudou a estratégia. A estratégia agora era: doe o seu tempo para quem precisa. O que aconteceu? Advogados foram lá para trabalhar de graça. O que ele quer mostrar, gente? Que qual é a racionalidade entre alguém que não escolhe trabalhar por um valor, seja esse valor qualquer, e num segundo momento escolhe trabalhar de graça. Ou seja, se nós fôssemos estritamente racionais, você não faria tanto por um valor baixo, muito menos de graça. Agora, quando existe aí um evento social, que isso vai te trazer elementos emocionais envolvidos na sua decisão, você vai lá e faz, tá vendo? Então, essa é a questão irracional que se tem. Nem toda a decisão que a gente faz tem uma explicação racional. O Tyler, por outro lado, ele monta cenários, ou seja, ele monta um cenário para que ele consiga induzir você a chegar na conclusão que ele já chegou. Então, por exemplo, você monta um composto de preços do seu produto, mas que você quer vender o produto 3, mas você tem 4 produtos que você monta, que a gente chama de efeito de contexto, para que a pessoa chegue na conclusão que o melhor custo-benefício seja o 3. Mas ela que decide, não é você que diz o que ela tem que comprar ou o que ela não tem que comprar, entendeu? Ou seja, ela vai chegar na conclusão de que, cara, esse 3 aqui está muito melhor, então eu vou comprar o 3. Cara, não importa se eu não vou usar 6 recursos que você está me dando, importa é que o 3 é a melhor condicionante, tá? Isso funciona tanto, que você vende hoje iPhone ao preço do iPhone, gente. Por quê? Porque tem tanto recurso que você não usa, mas você paga por isso, mas você não usa, entendeu? Ou seja, é um efeito, é aquele empurrão que você precisa. Pô, eu vou comprar a última tecnologia, eu vou mostrar para os meus amigos que eu tô legal. Essa câmera é muito melhor porque filma em 4K. Cara, quem é que vê vídeo de celular em 4K, mas filma em 4K? Não tá entendendo? Ou seja, tem uma série de elementos que você não usa, mas que tem que compensar o preço que você vai pagar. Existe aí uma forte relação emocional. Não é algo racionalizado que você compra, porque se fosse, você não comprava. Porque se você precisa de uma câmera para bater foto do seu dia a dia e postar no Facebook, não é esse valor que você pagaria por isso, entende? Então, ou seja, várias vertentes aí da economia comportamental, da psicologia comportamental em si, elas nos trazem para mostrar que nós precisamos refletir sobre as condicionantes secundárias do propósito da sua venda. Você monta um produto para um fim específico. Agora, qual é os outros fins que você também atinge? Isso pode ser um grande diferencial competitivo na tua vida, cara. Tu pode estar vendendo hoje um curso para alguém que simplesmente quer se mostrar para a família que sabe mais que os outros, não pelo conteúdo. Você pode vender um curso porque ele está fazendo com o Rafa Reis, que é autoridade no assunto. Entendeu? Quantas pessoas têm autoridade sobre o assunto e não tem o conteúdo tão bom quanto alguém que está iniciando agora, ou que tem uma expertise melhor? Não tem como explicar isso. É muitas condicionantes, entendeu? Então, assim, a gente não raciocina para tomar essa decisão naquele ponto. Isso é uma coisa que surge, ponto. Você decidiu e pronto, entendeu? Agora, você, Rafa, pode gerenciar esses estímulos. Quais são as condicionantes que me levam a fazer com que os caras escolham o meu produto? E isso sim é responsabilidade. Quanto melhor você fizer isso, mais assertivo você vai ser. E outra, você não vai perder tempo com um cara que não é teu cliente, cara, o que é importantíssimo hoje em dia. Sabe? Não é o tamanho da rede, é a qualidade da tua rede. Porque, cara, quanto maior a tua rede, mais gente te enchendo o saco também. Porque, assim, é cara que te pergunta e não compra. Entendeu? Então, assim, não é isso que o cara quer. Você quer o quê? Pessoas que realmente são o teu público específico. Caso contrário, você ia estar aí se pintando de vermelho, fazendo dancinha do TikTok para chamar gente. E é isso, não é isso que vende, entendeu? Então, para a gente fechar, você falou no nude, né? E o nude é o assunto da moda agora na neurociência, no neuromarketing. Tá todo mundo falando disso, né? Então, para a gente... Depois, não. Tá. Então, assim, para a gente fechar a transmissão, eu queria
te perguntar sobre o nude, né? E o quanto esse estímulo realmente funciona, o quanto esse empurrãozinho ajuda as pessoas a tomar uma decisão que, no fim das contas, é boa para elas. Cara, nudge é basicamente assim, ó, você não precisa entender sobre nudge, tá? O que você tem que entender é nudge é um atalho mental. Você tem que facilitar o roteiro desse cliente. Não é fornecer mais informações, é fazer com que você simplifique o processamento da sua comunicação para ele. Ele tem que entender de forma rápida e instantânea, e o Kahneman diz isso muito quando a gente tem o sistema 1 e o sistema 2, que a gente não vai entrar aqui nisso, mas ele tem que entender isso numa velocidade muito rápida e chegar à conclusão que você construiu para que ele conclua isso. Então, você pode, quando você entra aí no Starbucks da vida e você vai pedir um café, por que você pede o médio? Porque o médio tem uma quantidade exata para o que você precisa, ou seja, ele não tem tão pouco café quanto o menor, ele não tem tanto café quanto o maior, que ficaria frio, e ele tem um preço que ele se aproxima do maior e se afasta do menor. Isso é proposital, gente. Ou seja, é proposital para você fazer o cálculo rápido de que tem a quantidade certa, no momento certo, pelo preço certo. Pronto, você não precisa pensar muito. Agora, você tem que ter o café pequeno? Claro que tem que ter. Por quê? Porque o cara que não faz conta, o cara que só quer experimentar, vai experimentar o pequeno. E o grande, para aquele cara que toma rápido, tem que ter. Mas o produto que você quer vender é o médio, entendeu? É isso. Isso é nudge. Sensacional. Cara, queria te agradecer muito a presença aqui hoje, o papo, o conhecimento todo. É sempre um prazer enorme te ouvir falar, Imagina. assistir tuas aulas, assistir tuas lives. Sim, é uma grande honra para mim ter você aqui com a gente no Conversas Estratégicas. É um cara que eu admiro profundamente e que valoriza os mesmos valores que a gente valoriza aqui. Exatamente. Né, do conhecimento técnico, da profundidade, da postura ética, de fazer a venda da forma correta, né, de conversar com as pessoas com humanidade, com o coração aberto, como se fossem pessoas da sua família e não só pessoas de quem você quer arrancar algum dinheiro. Né? Então, trazer a luz da neurociência para cá, iluminar um pouco, traduzir isso numa linguagem mais simples, é uma oportunidade muito grande. Queria te agradecer o carinho e esse tempo dedicado aqui para a gente. E em novembro tem o Web Summit em Lisboa, estaremos aí, poderemos tomar alguns drinks pessoalmente, tem vários em Portugal que eu gosto, mas especialmente a gente vai tomar uma ginja, porque não dá para estar em Portugal e não tomar uma ginja. Então, cara, um grande abraço mesmo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que bom que a internet aliviou um pouco para o nosso lado agora, no final da transmissão. É isso aí. Não, começa a ficar mais tarde aqui também, o pessoal sai das empresas, né? Aí também alivia a banda. Mas, rapidinho, para quem quiser acompanhar o teu trabalho... Ah, sim, com certeza. Tá, rapidinho, cara. Em um minuto eu respondo o Fábio aqui, ó. Alexandre, há uma discussão sobre ética e o uso da neurociência na persuasão das pessoas. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, tá? Depende para quem pergunta, tá, Fábio? Se você perguntar para um neurocientista ou para um psicólogo se ele pode usar os conhecimentos dele para persuadir pessoas, talvez ele entenda que isso é ruim, tá? Porque ele tem um código de ética na medicina que é muito forte. Nós, pelo contrário, não que a gente não tenha um código de ética que nos balize, tá? Mas a gente faz a diferença entre manipulação e persuasão. Manipulação é você enganar alguém. Isso acontece em todo o mercado. Eu posso te vender um carro e esse carro está com o motor ferrado. Eu te enganei. Você não compra mais de mim. Isso, mercadologicamente falando, ou seja, para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com gestão, é inadmissível, porque você vai estar se suicidando no mercado. Por isso que pessoas éticas no nosso mercado não manipulam, tá? Persuasão é diferente. Eu preciso da persuasão para te vender o produto. Ou seja, como é que você vai comprar algo de mim se você não presta atenção no que eu falo? Então, persuasão é como eu ultrapasso o seu filtro atencional, como eu faço com que você me empreste a sua atenção para eu oferecer o meu produto, tá? Tem uma discussão muito longa sobre isso, mas resumindo é isso. Desculpa, cara. Não, tranquilo. Por fim, como é que as pessoas podem acompanhar teu trabalho? Onde é que elas podem te seguir? Onde é que você está mais ativo produzindo conteúdo? Como é que as pessoas podem ir atrás de você?
Então, gente, eu tô lá no meu Instagram, basicamente, eu acho que é a rede social que eu mais utilizo, tá? É @neuroexpert. A partir dali, eu publico todas as coisas que eu estou fazendo, os cursos que estão sendo lançados, as lives que estão sendo lançadas também. Eu tenho um canal no YouTube, se vocês colocarem lá Neuroexpert, tem mais de 200 vídeos também, várias lives com várias perspectivas sobre neurociência aplicada a vários tipos de negócio. E é aí que vocês me encontram, tá? Rafa, se tu me permite, quem entrar em contato comigo pelo direct, que está olhando aqui, eu vou dar um curso free na minha plataforma, tá? Me chama pelo direct, diz que assistiu a nossa live, pode ser agora ou pode ser depois. Se você assistiu até o final, e eu acho isso muito legal, porque a gente engajou o cara que assistiu até agora, então ele merece. Eu vou dar um curso free da minha plataforma, tá? Me chama pelo direct, segue a gente lá, e aí você vai ganhar esse prêmio por aguentar nós dois aqui até agora. Tá bom, Rafa? Cara, muito obrigado. Eu sou teu fã pra cacete, cara. Te acompanho há muito tempo. E é sempre muito legal estar com vocês aqui. Sempre muito legal. Pô, a experiência com a tua equipe, fantástica a tua equipe. Então, assim, ó, adorei estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bacana mesmo, tá? Tá aqui dentro do teu canal. E saber que eu sou muito querido por vocês, pessoas que eu estimo bastante também. Show de bola, cara. Muito obrigado. Para todo mundo que acompanhou esse Conversas Estratégicas, recomenda para os amigos, né? Compartilhe o vídeo, compartilhe o conhecimento. A gente está aqui todo final de mês trazendo um especialista para falar dentro do nosso universo, dentro da nossa perspectiva aí de marketing digital, sobre temas diferentes que compõem o nosso universo e que podem ajudar as marcas a se posicionar melhor e vencer os desafios de atenção e de comunicação nesse universo que a gente está vivendo agora. Ale, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite aí já em Portugal, né? Aqui no Brasil ainda são 5 horas. É isso aí. E até a próxima, em novembro, a gente toma uma ginja pessoalmente. Maravilha. Até mais, gente. Obrigado pela audiência. Tchau.